Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast ADC Talk, empreendedorismo na ponta da língua. Como vocês sabem, meu nome é Júnior, faço parte do time da ADC Tech e toda quarta-feira, sem falhas, estamos aqui para bater um papo com você, empreendedor, trazendo muito conteúdo de qualidade. E hoje não podia ser diferente, o episódio, olha, tá demais. E para a gente começar, antes de apresentar a nossa excelentíssima convidada, eu estou aqui com meu irmão, Thiago Françoso. Isso aí, galera, mais uma quarta-feira, mais um episódio do nosso ADC Talk. E como o Juninho falou aí, acho que toda quarta-feira, né? Toda quarta-feira com assuntos super relevantes, né? Convidados aí especiais, e hoje não seria diferente, né? Exatamente. Olha o que a gente batalhou para trazer essa menina para cá. Trouxe de longe, trouxe de avião, lá cara. de Santa Catarina, fretamos um avião. Trouxe toda a equipe de marketing. É isso. Vamos aproveitar, né? Aproveitar nosso tempo aí, porque hoje o bate-papo tá super especial, então sem mais delongas, né? É isso aí. Bora lá. Tati Golf, seja muito bem-vinda. Primeiro, obrigado por aceitar esse desafio aí. Valeu por, aceitar bater esse papo com a galera. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Quero agradecer efetivamente aí todo o conhecimento que vocês também vão contribuir comigo, né? Então, eu vim sim lá de Chapecó aqui para estar podendo contribuir com vocês, com os alunos, com os clientes, com todo mundo aí que assistir o nosso podcast, né? Então, eu sou a Tati Golf, né? Sou professora acadêmica, sou empresária também, né? Estou agora nessa luta aí com tentar divulgar todas essas alterações que o governo está trazendo para a gente, né? Que não são poucas na nossa área. E hoje, com certeza, acho que a gente vai conseguir fazer um bate-papo bem legal aí para estar podendo contribuir com a galera com todas essas pontuações. Bacana, A gente conhece a Tati acho que já faz um bom tempo. Eu não vou colocar aqui quantos anos, né? Porque senão vai entregar a nossa idade, né? Mas o legal é assim, né? Que a gente migrou para um sistema, a gente conheceu a Tati. Não vou fazer propaganda do sistema. Tá bom. Eu posso fazer também. O Pode gestor, fazer. parceiro Isso. nosso lá no escritório, sem problema nenhum. E depois a Tati fez uma pivotada de carreira, assim, é legal depois de conversar um pouquinho sobre isso também. Legal. E a gente continuou essa parceria, foi ver a palestra dela no Sesconde, acho que lá estreitou um pouquinho mais, estava eu, Amanda, a gente conversou um pouquinho lá no final. E desde então, a parceria só se aprofundou. Tem salvado a gente em várias situações, né? Maria, o pessoal lá até foi produzido hoje no escritório. Para receber a Tati depois. Legal. Tati, conta pra gente aí como é que foi essa sua pivotada de carreira, como o momento que você resolveu largar o CLT e falar assim, agora eu vou me lascar mesmo, vou virar empreendedora. Então, o que eu digo geralmente para o empreendedor no Brasil, né? Muitas vezes, não só para o empreendedor, mas para aquele aluno, às vezes, que está lá também na faculdade, ou funcionário, muitas vezes, que sai da empresa, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu trabalhei por anos, né? Como você colocou ali na Questor Sistemas, e já vinha da área de outras empresas de software, né? Trabalhei com software de área pública, depois com software de área privada. E como eu fiquei muitos anos naquela área da consultoria, de fazer palestra, né? Eu acho que chegou um momento de eu tentar me desafiar. É difícil tomar uma decisão, até por conta da posição que eu estava na empresa, né? Então, todo mundo falava assim, nossa, Tati, você realmente vai querer sair? Maluca, né? Olha só quando você ganha, né? Falei, gente, mas como era um processo que eu mesmo queria, e eu pensava assim, eu posso levar conhecimento para muito mais pessoas, né? Naquele momento não pensei efetivamente no financeiro, né? Até muitas pessoas me falaram assim, Tati, você não tem medo de sair e voltar? Fazer folha de pagamento, né? Porque era a minha trajetória. Aí eu falei assim, não, gente, vamos tentar, né? Se não der certo, a gente volta. Só que uma coisa que eu falo que muitas vezes quando você vira empresário, você não tem um cursinho para te ajudar, né? Você não busca, digamos, uma orientação. E aí não foi fácil. Foi bem difícil. Mas, assim, muitas empresas que me conheciam, como vocês, como outras empresas, né? Então, naquele momento que a gente começou a oferecer a consultoria, a gente foi muito bem recebido, né? Então, aí eu acho que essa virada de chave foi muito importante, mas eu sempre digo que tem que ser com muita cautela, com muito pé no chão, com muita
estratégia, Sim. né? E muitas vezes tu sai do CLT e você segue uma linha achando que vai fazer 1 milhão de coisas e aí no final não dá certo, né? Exato. Já fazem 7 anos 7 anos já? que eu estou, Ah, que legal. sim, exato, nessa trajetória. E aí eu saí com um propósito de fazer consultoria. E naquele momento, outras pessoas falaram assim, por que você não segue dando cursos também? Por que você não aplica o que você fazia nas outras empresas? E a gente foi conhecendo o ramo da contabilidade, que era o nosso norte, né? Que é o nosso principal cliente hoje, o contador interno, o contador externo, né? O escritório de contabilidade. Esse, efetivamente, hoje é o nosso principal cliente, né? O nosso nicho de mercado. E a gente começou a identificar também alguns gargalos que o contador estava tendo e precisava de ajuda, né? E eu sempre partir do pressuposto de ser o parceiro do contador. Legal. Então, que o contador ele precisa desse apoio. Então, sendo parceiro do contador, a gente criou vários segmentos e vários serviços daí. Legal. Show de bola. Isso é interessante que você falou, né? Quando a gente tem quando a gente faz essa pivotada de carreira, né? Saindo da CLT e indo para a pessoa jurídica, a importância de você criar todo um planejamento, porque às vezes a gente tem aquela ideia que, pô, eu tô aqui como CLT numa posição boa, atendendo diversos clientes dentro da minha empresa e eu posso me enganar achando que eu saindo, aqueles clientes vão continuar comigo, mas na realidade aqueles clientes é da empresa de onde eu trabalho. Exatamente. Então você começa toda uma jornada, querendo ou não, do zero ali. Sim. Né? Lógico que você consegue às vezes manter alguns contatos com um ou outro, mas tem toda a questão também de ética e tudo mais também que você não vai querer ultrapassar, Sim. né? E você inicia ali uma nova jornada agora como pessoa jurídica do zero, tendo diversas outras coisas, né? Buscar para encaixar ali, entender como que funciona, tudo mais, que quando você está como CLT numa empresa, aquilo já existe, já funciona, é preocupação de outras pessoas, não sua, e ali começa, né? E vendo que está 7 anos agora já, e que além daquilo que foi inicialmente planejado, já diversificou para tantas outras áreas, cara, é muito legal, né? Em 7 anos já construir tudo isso, hoje ter, né, uma carreira sólida e cada vez abrindo mais soluções que vocês oferecem hoje para os clientes, é bem, bem bacana, cara. É isso, eu acho que assim, uma das coisas que o empresário ele precisa ficar atento é que eu vejo que muitas vezes ele confunde o papel do contador, né? Então, eu vou abrir uma empresa, eu vou lá na contabilidade, eles vão salvar minha vida, né? Acho que vocês devem escutar Sim, isso sim, muitas nada. vezes, né? Normal. Não? Normal. Então assim, eu vejo que muitas vezes o contador, né, a gente atende empresas do Brasil inteiro, né? Então, a gente tem várias nacionalidades que a gente tem de cliente em Foz do Iguaçu. Só em Foz do Iguaçu tem 75 nacionalidades. Então, vários tipos de contadores lá, né? Sim. Então, assim, a gente vê muito o cliente chegando, ele acha que o contador, ele é psicólogo, administrador, especialista na bolsa, ele é contador, ele é advogado, né? Ele também é contador, né? Isso, exato. Ele também é contador. E aí é onde a gente, quando vira empresário, se engana. Por quê? Porque o contador, ele faz muito bem a parte estratégica da empresa, ajudando no preço de venda, que a gente erra muito no início, né? A gente não entende muitas vezes a tributação. Eu vou falar assim, gente, eu sou especialista na área trabalhista e previdenciária. Não me peça como calcula um PIS, COFINS, imposto de renda, que eu não Sim. sei nada disso, né? Então, e o empresário, quando vira empresário, ele não sabe isso também. Então, ele não sabe fazer... Eu vejo a Amanda fazendo os podcasts, às vezes, sobre admissão. Acho muito interessante o pessoal prestar atenção nisso, porque a gente não sabe como contratar. Exato. Né? Agora, quando chega um processo trabalhista na empresa, depois que a gente lembra, mas daí agora eu vou mandar para o contador fazer, não, eu preciso de um advogado. Né? E aí é uma coisa que às vezes o empresário peca também. Eu, quando abri a empresa, a primeira coisa que eu pensei, eu preciso do contador, mas eu preciso de um escritório de advocacia também, que vai ser o parceiro do contador, né? Então, eu sempre faço esse link, né? O contador e o advogado são meus parceiros, né? Exatamente. Porque eu não posso terceirizar a responsabilidade que seria do advogado para o contador e nem do contador para o advogado. E muitas vezes o empresário, ele peca porque não quer gastar, vamos pensar um valor básico, né? Sim. Que nos faz a diferença lá na frente. Sim. E eu acho que isso, essa vértice de pensamento me ajudou muito a poder escalonar nesses períodos. Legal. Isso. Bacana, e é muito louco, né? Agora, falando nessa parte de parcerias estratégicas, assim,
foi o que nos aproximou também, né? Sim. A gente enxergava uma falha, acho que a grande maioria enxerga, e que foi a nossa dor que você conseguiu resolver, que foi a parte de assessoria no sistema que você trabalhava, né? Isso. A gente tinha uma dificuldade certa no suporte, precisava um pouquinho mais de velocidade e algumas respostas um pouco mais profundas, com conhecimento. E aí um dia a gente batendo um papo, você virou para mim e falou: Nossa, Júnior, a gente está fazendo isso. Meu, e como foi bom desde então, né? Que ótimo. Não, sério. E o interessante é que você sempre abraçou a gente, pelo menos lá no escritório, além além do sistema, né? Então, poxa, você olhava o sistema, mas você já falava: olha, tome cuidado com isso, olha aquilo outro. E eu acho que isso está muito ligado também àquilo que você faz na sua carreira também, né, Tati? Referente a parte de participar dos projetos do governo, social e tudo mais. E como você tem acesso a todas essas informações e tudo isso, muda de forma muito rápida, vai muito ao encontro disso que você está falando, né? De ter parceiros estratégicos para você conseguir pensar realmente no seu negócio final, fazer a venda, alavancar ele e ter a garantia nas outras pontas, né? Sim, eu venho muito, como eu comentei antes, olhando qual é a dor do contador. Então, eu vou lá da consultoria. Ótimo, mas ele está com uma dor, ou assim, às vezes ele está com muitos funcionários no departamento pessoal. E às vezes ele não precisa de todos aqueles funcionários. Então, hoje, com a área da tecnologia, a gente tem muitas coisas que nos apoiam nisso e a gente pode oferecer para o nosso cliente agilidade, praticidade e qualidade, que é o que Com todo certeza, contador sim. quer oferecer, né? Então, essa ponta que a gente tem aí de contatos, network, que ao longo do tempo da Questor, eu também prestei consultoria na SCI, no Grupo IOB, né? Então, nessa trajetória que a gente fez network, então eu sempre procurei levar a dor do contador, do funcionário da empresa, para o governo, falando para ele assim: não, a legislação é assim, mas na prática ninguém faz assim. Então, como que a gente resolve isso? Né? Então, eu sempre fui uma pessoa lá no GT Piloto que mostra para o governo a diferença. E eu vi isso quando eu representava a Questor, que eu cheguei no governo junto com a Fenacom e com outras empresas de software, que eu achei muito maravilhoso o que aconteceu lá, que lá a gente, quando ia para os testes do E-Social, a gente não tinha concorrência, a gente se ajudava, todas as empresas de software, né? E eu até fiquei muito contente que esses dias eu vi uma publicação onde o pessoal da OnFlow, o Everton, ele reuniu várias empresas de software para conversar sobre o futuro da contabilidade no Brasil, né? E lá eu vi várias empresas, a SCI, o Questor, a Domínio, várias juntas. E eu acho que é nessa parceria que a gente tem que ir para tentar favorecer o futuro, né, do contador no Brasil mesmo, e quem sabe explorar o mundo, né? Porque a gente é muito grande. Então, eu sempre fui nessa pegada de fazer as parcerias. E aí o governo sempre me recebeu muito bem, independente do partido que esteja lá. Sim. A gente conseguiu fazer muito bem essa trajetória. E vendo as dificuldades do contador, fazendo essa ponte, a gente criou os serviços, né? Então, hoje lá na TF Golf, a gente consegue atender o contador com consultoria, tanto de software, tanto de processo, tanto efetivamente de conversar muitas vezes com os funcionários para ver se eles estão engajando as coisas da forma correta, que aí às vezes vai além da parte técnica, né, da tecnológica. Sim. E ver também assim que hoje na área de departamento pessoal, não sei se vocês sofrem dessas dores aqui em São Paulo também, mas o que acontece? A gente tem uma dificuldade muito grande de achar profissional. Ou de eu estou abrindo meu escritório de contabilidade, eu não tenho quem me apoie no DP. Então, aí a gente vem com a parte de BPO. Que é a né? terceirização. Com a terceirização. Então, a gente criou a rotina de BPO, inicialmente com a folha de pagamento, porque sim, um profissional qualificado que conheça e-social no Brasil, porque hoje, para ter uma contabilidade, efetivamente, tu tem que conhecer e-social, senão tu não tem como fazer contabilidade, Hoje né? não sai mais. Exato. Então, a gente traz o serviço do BPO de departamento pessoal por completo, né? E de uma maneira 100% remota. Os nossos funcionários, eles Tecnologia é tudo, né? fazem 6 Facilita a anos. vida. Muitas pessoas falam assim: ai, Tatiana, tu migrou para o remoto quando veio a pandemia? Não, faz 6 anos que a minha empresa é remota. Eu trabalhava dessa forma. Isso, porque eu sempre penso assim, que o funcionário não precisa estar ali, se ele consegue trabalhar de outra forma. Tem mercados e segmentos que a gente precisa estar, mas lá a gente trabalha 100% remoto de várias cidades do Brasil,
o pessoal trabalha, com controle de jornada, tudo certinho. E a gente identificou um gap que a legislação nos trouxe. O processo trabalhista não é social, que ninguém quer fazer. Ninguém, nem advogado, nem contador, nem Não. empresa. Sempre foi difícil, né? Processo trabalhista para parte de declaração, mesmo por GFIP, aquelas coisas. Então, sempre foi uma confusão danada, né? Tipo, o que eu declaro, o que eu não declaro, qual código que vai, recolhe, não recolhe. Tem vínculo, não tem vínculo. Tem vínculo, não tem vínculo. Enfim, ninguém conseguia entender como que tinha que ser enviado aquilo, né? Isso aí. Agora que foi, né, para e-social, dessa forma digital também, né? E aí, assim, qual que é meu medo? Hoje, me perguntaram ontem que nós estávamos participando do segundo encontro de departamento pessoal, né, no Brasil. E aí os alunos vinham e me perguntavam assim, e como que você sabe que os funcionários das empresas estão fazendo certo o processo trabalhista? Eu falei, eu não sei. Esse é o meu maior medo, deles estarem fazendo errado. Exatamente. É. E, Tati, assim, hoje, assim, a parte que você trabalha mesmo, que você dá consultoria, dá as aulas, enfim, tal, é voltada para a parte de departamento pessoal dentro das empresas. Vamos dizer assim, quando a gente fala em departamento pessoal, seria mais a parte de elaboração de folhas, encargos trabalhistas, férias, 13º, e-social, tudo mais. E também essa parte RH, que seria recrutamento, seleção, auxílio na parte de benefícios e tudo mais. Então, assim, o foco hoje da sua consultoria, das suas palestras, das suas aulas, é nesses pontos que todas as empresas, né, possuem e escritórios de contabilidade também operam, né, vamos dizer assim. Sim. E isso hoje é uma dor muito grande, né, para escritórios, nessa questão operacional, ainda mais por conta das mudanças que acontecem, né, e eu acho que a parte trabalhista, não sei, do meu ponto de vista, quando a gente pensa no escritório que tem o contábil, o fiscal e o trabalhista, acho que foi a última que migrou mesmo para digital, né? Começando com toda a questão de carteira de trabalho, né, digital, depois a entrada do e-social, agora o FGTS, tudo isso, né? Sempre foi, acho que, o último departamento que migrou, né? E como que você viu isso, assim, essa trajetória, assim, o que você sentiu, tanto dos profissionais da área quanto das empresas, empresários, com relação a isso? Eles deram a devida atenção? Quem não deu está sofrendo hoje? A fiscalização aumentou, não aumentou? Como que você vê isso? A importância, assim, das empresas olharem para isso agora, por conta disso, né? Então, assim, hoje a parte que a gente atua, a gente acabou de criar um serviço novo esse ano, em 2024, que é o BPO de RH. Né? Então, também vendo exatamente isso que tu trouxe, as dores, né? Então, o BPO de RH, hoje a gente tem uma parceira, fazendo parceria sempre, né? Sim. A gente tem uma parceira que faz a parte de recrutamento e seleção também, mas nós, na TF Golf, a gente faz toda a gestão do benefício, do RH. Então, às vezes, o contador, ele precisa que o cliente dele passe informações, e ele não consegue receber essas informações com qualidade que o contador deveria estar recebendo. Sim. Então, hoje a gente também faz essa ponte, então é um serviço que a gente criou agora em 2024, já temos clientes rodando e está sendo bem interessante para o contador. O foco da consultoria e das palestras que eu faço, dos cursos, então voltada sempre ao departamento pessoal, é voltada, sim, neste ano de 2024, ela é mais voltada em DIRF, substituição da DIRF. Que Morreu, mas voltou? Morreu, mas voltou. É igual o senhorzinho É do igual banco. o senhorzinho do vídeo de hoje. Você viu esse vídeo? Não viu? Eu vou te mandar depois. O senhorzinho morto que foi sacar o... Eu vi no Rio de Janeiro. Putz, É a DIRF. Brasil, É a DIRF, Brasil né? não é pra, Brasil não é para amadores, gente. Exato. Então, assim, até para aproveitar para falar para o público, que provavelmente alguém do departamento pessoal está assistindo, vai assistir, né? Sim. Então, assim, a DIRF, ela foi prorrogada por conta de órgãos públicos. Então, De órgãos públicos? Sim, os órgãos públicos, eu posso falar isso muito livremente, Sim. porque eles não conseguiram se preparar para poder entregar a obrigação deles, que Exato. os contadores já estão anos-luz na frente, tá? Então, isso é muito notório. Nem A forma gente de tem que rendimento fazer- eles iam a conseguir gente- entregar. Nem forma de Exato. rendimento eles iam conseguir entregar por ali, Exato. né? Então, o básico, né? Então, eu sempre elenco alguns pontos que a gente tem que trabalhar ao longo do ano para poder se preparar para o próximo, né? Sim. Por conta da minha formação em gerenciamento de projetos, então eu sempre sou meio sofrendo, metódica tá sempre nisso. sofrendo. Sempre sofrendo antes do tempo. Então, pontos que a gente atua neste ano. Então, na capacitação e levar essa disseminação de como conferir a DIRF digital, porque eu vejo que quando a gente fala, o E-Social substituiu CTPS, vai substituir o informe de rendimento, substituiu o livro registro, agora o livro de inspeção vai substituir, está substituindo tudo, né? Então, efetivamente, o social está substituindo tudo, e sim, o departamento pessoal
recebeu o projeto, a última entrada do projeto SPED, que aí é o E-Social, esse ponto. Muitos que acreditaram na ideia, que acreditaram no propósito, estão ainda firmes, se destacaram no mercado, né? Porque eu sempre falo para meus alunos, se a gente quer fazer o fácil, a gente nunca talvez vai receber o que a gente espera. Mas quando a gente tenta fazer o difícil, ele se torna fácil, porque para você o difícil vai ficar fácil. Né? Então você vai se destacar muito mais, vai alavancar financeiramente na sua carreira. Né? Então o E-Social trouxe isso para o departamento pessoal, que infelizmente era um setor extremamente desvalorizado antigamente. Né? Então agora ele alavancou muito. Então, DIRF, a parte do FGTS digital, inclusive a gente tem um curso gravado, legal, né, pessoal, se vocês Vamos falar precisarem, sobre isso, porque assim, o FGTS digital, inclusive ontem eu mandei para os clientes uma notícia, né? Todo mundo ficou em alvoroço. alvoroço. Meu Deus, lascou. Então a gente precisa ficar muito preparado aí com o FGTS digital, e a gente tem que cuidar também o quê? Nós estamos passando por diversas alterações sindicais, nesse governo atual. Então a gente precisa ficar muito cauteloso com as situações. Então a gente sempre também passa isso para os alunos, né? Essa parte trabalhista, sindical também, que muitas vezes auxiliam os nossos clientes, porque a gente vem da reforma trabalhista e eu vejo que muitas pessoas não olham o que de bom a reforma trabalhista trouxe. Então é uma legislação que a gente pode explorar. Mas também eu gosto muito de atuar e nas palestras e em consultorias em gerenciamento de processos. Então, lá na TF Golf, eu sempre fui muito preocupada assim, poxa, eu tenho que estar viajando para frente e para trás, e como que eu vou gerenciar o pessoal, o que eles estão fazendo? Né? Então, a gente, no início, usava um sistema gratuito, até porque éramos bem pequenos, né? Usávamos o Trello, e nos ajudou muito. E aí, a gente... Acho que eu posso falar o nome do sistema, né? Pode, não tem problema não. Então, a gente adquiriu o sistema Acessórias Legal. e está nos ajudando muito no gestão de projetos e processos. Então, eu gosto muito de falar dessa área e agora eu venho numa pegada de reimplantar departamento pessoal. O que é isso, Tatiana? Reimplantar departamento Usa a pessoal. gente como case. Podemos, com certeza. Muitas vezes a gente vem naquele departamento pessoal antigo, de só processar folha. E eu falo para os meus alunos e muitas vezes para os funcionários dos clientes. Você acha que a gente ganha dinheiro fazendo folha? Não! A gente ganha dinheiro fazendo o diferencial, dando aquele atendimento personalizado, humanizado que o cliente quer. Exato. A parte nobre, né? A gente fala muito sobre isso no escritório com o pessoal, sobre essa questão do encantamento de cliente, que hoje está muito comum, né? Muito na moda você falar sobre, né? Até a implantação de CS dentro das empresas, né? Que é aquele cara que vai fazer o sucesso do cliente, enfim. E a gente fala sobre isso, né? A questão do encantamento, né? Tipo, o quanto a gente tem encantado nossos clientes, porque entregar aquilo que é o trivial, que é o que você está falando, eu processar minha folha, precisar as outras obrigações, entregar minha guia antes do prazo. Cara, isso é obrigação, não tem nada demais. O que realmente vai agregar valor é aquilo que você entrega além, que vai de encontro a uma necessidade que nem ele sabia que ele tinha. Que é o que você consegue com base nas informações que você tem. Porque todo prestador de serviço carrega uma gama de informações a respeito do seu cliente e consegue dali tirar informações, dados para o cliente que às vezes ele nem sabia que poderia ter e que faz todo sentido para ele. Então, quando você chega com isso, é onde você realmente encanta, é onde você realmente fideliza. Enquanto você está só processando, né, e cumprindo o seu papel básico, cara, você pode ser trocado a qualquer momento. Isso mesmo. Você vai ser deixado de lado a qualquer outra promessa que ele ouvir que vai fazer mais sentido para ele. Então, isso que você falou é muito legal, né? E a gente está envolvido numa área que era extremamente burocrática e que as pessoas ainda têm muita visão disso, de que toda a parte tributária no Brasil, contábil, trabalhista, é algo muito burocrático, é muito travado. E não é mais. Né? Já teve uma evolução muito grande. A gente que trabalha com isso, que faz o operacional disso, a gente sabe. A gente entende os cruzamentos que são feitos, né? Os riscos que acontecem, a necessidade de entender a legislação e se cumprir e tudo mais, né? Mas o empresário ainda não. E tem muita dificuldade dentro hoje dos escritórios, dentro das empresas, conseguir traduzir isso
pros clientes, né? De falar para ele as necessidades, olha, a importância do que está sendo feito, como isso impacta, né? E trazer outras informações que são relevantes. Então, isso é muito legal, da gente olhar para dentro do nosso negócio, poder contar com esse tipo de assessoria, com esse tipo de consultoria, reorganizar as coisas para conseguir realmente, pô, o que eu posso entregar de valor, né? O que eu tenho que mudar para sair desse operacional, ficar só nisso e tal. Isso. E muitas vezes, assim, a gente vai... quando a gente faz o diagnóstico nessa área que eu gosto muito, porque a gente vem realmente do técnico, do 100% Sim. técnico. E aí eu venho muito com a pegada de pegar o método Scrum, o método ágil, que a gente traz a tecnologia, juntar com isso e explicar para o profissional do departamento pessoal. Ele fala assim, Tatiana, o que é fazer uma retrospectiva depois da folha? Da onde você trouxe retrospectiva? Exato. A retrospectiva eu via na Globo no final do ano, passando todos os dias, né? Aí eu falo assim, não, gente, a gente errou na folha? Errou. E tudo bem. E assim, eu acho que muitas vezes, até o cliente do contador, ele tem que entender que assim, que se a gente errar alguma vez, a gente não erra porque quer. Mas às vezes é um ciclo de informações que começaram erradas lá na ponta, por isso que eu falo, o BPO de RH, BPO de folha, o BPO de processo trabalhista é todo um encontro de todas as coisas que a gente faz. Mas a gente entender, então, o que é uma retrospectiva, né, de uma folha? É saber o que a gente errou esse mês, a gente planejar como a gente vai sanar essa dor, porque muitas vezes na folha, no DP, o pessoal entra num piloto automático, termina o negócio, já vai começar a folha de novo, não tem o tempo de respirar e elencar o que a gente errou, o que a gente fez de bom, o que a gente acertou, porque nem tudo... as pessoas sempre vão lembrar o que você errou. Com certeza. Não o que você acertou. Exato. E a gente precisa... Isso não é só no DP, em qualquer setor. Sim, sim. Então, a retrospectiva... ela vem para nos planejar, para a gente fazer talvez um 5W, 2H e dizer quem vai corrigir isso, né? E para o mês que vem não errar. Porque senão a gente vai errar a mesma coisa todo mês. E quando a gente faz uma entrevista no diagnóstico inicial, conversa não só com o pessoal do DP, eu converso com todos os setores. Porque muitas vezes o DP fala assim, mas... o contábil, não tô falando para ninguém ser inimigo, tá? Todo mundo amiguinho, tá? Todo mundo amiguinho. Se amem. Quando eu chego num escritório de contabilidade e falo que quem tem que mandar DCTF web é o contábil ele quer me matar. Quem é do contábil aqui? Não? Ah, tá. Manda o recado, pode mandar. Então, quem tem que fechar DCTF web é o contábil, não é o DP, tá, gente? Nem o fiscal. Por que, Tatiana, disso? Porque, gente... quem que tem que garantir que as contas do balanço, elas fechem com qualidade? Contábil. É o contábil. E os outros setores vão ficar chateados, mas o contábil é o setor mais importante do escritório de contabilidade. Por quê? Porque ele que fecha a trava, ele que trava a informação. Então, daí quando eu explico a essência de que é o contábil que tem que fechar a DCTF Web para conciliar as contas do que veio do fiscal da REINF, o que veio do departamento pessoal, aí o contábil fala assim, tá, mas eu posso... no questor a gente tem lá a parte da data de vencimento, então data de limite de bloqueio. Aí você bloqueia, ninguém mais integra a informação. Aí ele fala assim, posso fazer isso? Deve. Quem quiser reabrir uma folha, fazer uma apuração de novo de um fiscal, tem que bater na porta do contábil. Exato. E aí a gente não fica procurando agulha no palheiro, né? E nós fizemos isso num cliente ano passado, que o pessoal comprou a ideia. No início eles choraram bastante, né? E toda mudança tem dor, né? Mas quando muda para melhor e a equipe compra a ideia, funciona. O cliente, ele fechou os balanços dia 10 de janeiro. Então, assim, é o sonho de qualquer contador. Isso. Sim. Exato. Só que aí o que a gente faz? Aí a gente tem que trabalhar com uma coisa que só o comercial tem muitas vezes, metas. E as metas, elas têm que ser cumpridas e cobradas. Sim. Né? E aí a gente, ao longo de todo o processo de reimplantação de um departamento pessoal, poxa, mas o pessoal fala, você vai lá no contábil, você vai lá no fiscal. Sim, porque o DP precisa desses setores, então a gente tem que ser tudo unido. Porque eu gosto muito de futebol, né? Sou palmeirense, gente. Tem alguém que é corintiano aqui? Ah, Deus! Mas tudo amiguinho, tá? Então, assim... É igual os departamentos. Tudo amiguinho. É, isso aí. Então, eu falo assim, a gente joga como a gente tem que jogar para todo mundo ficar na primeira posição do campeonato. Sim. E a gente não é vários times, né? Eu falo que dentro de um setor, de uma empresa, eu gosto de trabalhar com a palavra squad.
É. Então, a gente tem várias squads que, no final, a gente trabalha pelo bem comum de todos. E a gente não pode ser hipócrita em falar que a gente não é capitalista, né? Não, com certeza. Até porque eu a falo... gente não é ONG, né? Isso, eu falo isso para os funcionários. Até curti o mesmo post que você, vocês viram do Thales, falando disso. Eu vi. Então, o que acontece? Eu falo para os funcionários dos clientes assim, aqui no escritório, que não é o meu, é o do cliente que me contratou. Nós não somos entidade beneficente. Não mesmo. Tá? Então, a gente tem que ganhar todo mundo junto. E aí, quando a gente traz isso, a gente traz para a meta premiação. Premiação como a legislação manda. Sim, né? Sim. E o pessoal compra a ideia. E aí, a gente trabalha um ano complicado, talvez para implantar, mas depois tudo funciona. E por que eu pensei em fazer essa reimplantação? Por conta da DIRF digital. Porque qual que é o meu medo lá na DIRF em 2025? O contador, ele não faz declaração de imposto de renda, vocês estão fazendo agora, né? Sim, sim. Muitas já fizeram? Sim, Algumas, né? Algumas já. Aí pensa em 2026. Poxa, Tati, tá pensando em 2026? Sim, porque 2025 a DIRF é toda digital. Sim. A primeira DIRF que a gente vai mandar é da folha de dezembro. Então a gente tem pouco tempo, tá, pessoal do DP? E eu também os próprios empresários para mandar distribuição de lucro lá para o contador, né? Exato. Então, o empresário fica atento. O que acontece? Quando a gente for fazer em 2026 a declaração de imposto de renda, na última transmissão que o contador fizer, o governo já sabe de tudo. Já vai ter tudo. Já. Aí, se eu não mandar o meu lucro para vocês corretamente, vocês vão ter que chegar em 2026 e retificar um monte de incorreção que eu não te mandei, não que você não fez. Sim. Né? E aí, para que a gente chegue em 2026 com informe de rendimentos corretos, para quê? Para que o contador não passe vergonha. Porque imagina eu fazer a folha do meu cliente e fazer a declaração de imposto de renda do meu cliente e dar errado a declaração dele, ele cair na malha fina. E o que me preocupa? Aquela pessoa que cair na malha por conta do que o DP não conferiu durante o período, do que o pessoal do fiscal não conferiu, o pessoal do contábil talvez não conferiu, e do que o empresário muitas vezes não mandou para o contador, achou que era balela, Besteira, tipo, mandar né? o extrato, gente do céu, o extrato da conta do banco, tá? Que isso é básico que nós temos que mandar. Eu não gosto também. Esses dias eu fui lá, eu falei para a moça da contabilidade, eu falei assim, eu não posso, a gente tem conta lá, eu vou falar o nome do banco, tá? Mas daí assim, eu falei, moça, você não tem como fazer um usuário pro meu contador? Porque todo mês ela fica me pedindo isso aí. Ela Sim, falou, sim. tem. Eu falei, não acredito. Falei, então faz o usuário pro contador. Deixa ele pegar isso aí. É porque assim, gente, tem que mandar, gente, o Não tem extrato. jeito, Não tem jeito. Né? Aí, o que vai acontecer? A pessoa cai na malha. Quando que ela recebe? Na última depois. Na última, Talvez no outro ano só. talvez no outro ano. Então, só em 2027. Pense só. Nossa senhora, eu já tô me sentindo velho. O que isso vai acontecer? Isso pode gerar até um processo trabalhista para o CNPJ. Exato. Porque depende, as pessoas ficam esperando a declaração de imposto de renda. A gente não sabe a situação financeira do outro. Sim. Então, aí tu fala assim, poxa, mas a Tati começou com uma linha de processo de organizar o departamento pessoal e chegou lá em 2027. Sim, porque isso é gerenciamento de projeto. Exato. E isso falta realmente muitas vezes na contabilidade. E aí que se destaca, com a chegada do e-social, o contador que sobreviveu ao e-social, porque vocês tiveram que investir pra caramba. Não só Pessoal, vocês, treinamento. Sim, as sim. empresas de software. Uhum. Muito contador teve que trocar de sistema. Uhum. E, gente, custa muito caro fazer isso. Exato. Custa muito caro manter o funcionário atualizado. Custa caro, às vezes, ter uma consultoria boa, né? Custa caro. Mas aí a gente oferece o que o Conselho Federal de Contabilidade quer, qualidade. Qualidade. E ele não quer que vocês ofereçam quantidade, a gente quer que ofereça qualidade. Qualidade. E aí que a gente se destaca, que a gente não faz só o feijão com arroz, né? E é importante disseminar isso dentro da cabeça do departamento pessoal. Porque eu vou falar um pouquinho da parte acadêmica. Lá na universidade, a gente fala para os alunos que estão chegando no curso de contabilidade ou para os que já estão numa pós, no MBA, a gente fala assim, ó, daqui tantos anos, a gente não vai precisar de tantas pessoas na contabilidade. E não que a contabilidade vai morrer. Não, tá, isso quem fala isso está Não, totalmente doido. Sim. Tá? A gente vai ter pessoas que vão ser substituídas em funções. Ah, mas e o que a gente vai fazer com essas pessoas? Isso que a gente não tem a resposta ainda.
né? Então, na parte acadêmica, a gente começou a estudar isso, né? E até um ponto da própria tese que eu vou fazer, o que vai acontecer com o funcionário da contabilidade quando... Agora a gente tem a gente tem o chat GPT, né? E o que essas pessoas que trabalham na contabilidade vão fazer? O governo está se preocupando com essas pessoas? Porque esse impacto vai acontecer daqui a 30 anos, né? Que foi o que aconteceu na Revolução Industrial. Exato. Então, é esse ponto de pegada de todas as informações que a gente dissemina aí com alunos e clientes. Caramba. É muito louco, né? Você falou muito, é caro, né, Tati? Mas é aí que está o ponto de virada dos empreendedores, né? Eles têm que enxergar isso não como caro, mas como um investimento, né? Alguma coisa que vai agregar valor para você. Quantas vezes a gente já teve que rasgar na carne, para trazer, por exemplo, uma consultoria igual a sua, igual teve o Peterson, que você também indicou pra Sim. gente, também que, ajuda a gente pra caramba lá na parte que você não atende, super parceiro também. E é coisa que a gente viu que precisava dentro do escritório, não dava para esperar. Poxa, eu vou deixar até quando, né? A gente nem tá falando de processo, mas as coisas estão acontecendo de forma errada, tá demorando para acontecer, tem problema aqui, problema lá, vamos continuar fazendo as coisas na mão, vamos automatizar os processos. E, rasgando na carne, enxergando o valor nas coisas que vocês estão entregando, assim, que os parceiros entregam pra gente, dá muito mais velocidade e realmente segurança no que a gente está fazendo, né? Sim. Por exemplo, vou pegar o vídeo de ontem que eu mandei para o pessoal. Eu mando vídeo sempre tarde, né? O pessoal fala, nossa, quando vem mensagem 2 da manhã é da Tati, hoje não preciso nem olhar. É porque é o tempo que a gente tem para fazer, né? Tá. E era uma informação muito urgente, até escrevi urgente lá. Por quê? Se o meu cliente não soubesse dessa informação, o que vai acontecer dia 19? Dia 19 o pessoal vai pagar pela primeira vez a guia do FGTS digital, que é por Pix, né? Então não tem mais como pagar com cheque, gente, tá? Então... Tem uns clientes lá no escritório tentando, viu? Sério? Me manda a guia, cadê o código de barras? A gente fala, a gente fez um vídeo falando sobre isso. Mas eu não quero ver vídeo, então você não quer pagar. Não tenho tempo para ver vídeo. Falei, então é Pix mesmo. Você vê. Exato. E aí o que vai acontecer na outra semana? Se você presta serviço, muitas vezes o pessoal quer trocar. Eu sou uma incorporadora, eu sou empresário lá da construção civil, né, da área de prestação de serviço. Eu quero tirar os funcionários de uma alocação de mão de obra, de um tomador de serviço e jogar para outro. Né? Eu trabalho lá com a BRF, eu quero trabalhar agora, eu quero colocar aquele funcionário que estava na BRF lá na JBS, um exemplo. Até dia 19, até não pagar o imposto, tá tudo certo. Pagou o imposto, vai gerar um novo débito. E não tem como o contador salvar a vida do empresário, vai ter que pagar de novo. Então, o que acontece? Se a pessoa que não tem uma consultoria não sabe desse detalhe, faz toda a diferença. Aí eu vou te dizer que o custo de hora homem para resolver esse problema muito maior. E aí, realmente, o que tu falou é muito interessante, porque daí não entra como uma despesa, entra como um investimento. Exatamente. Exato. O custo vai ser esse, né? Depois você contratar alguém para refazer a cagada que você fez antes, né? Que muitas vezes você nem sabia, né? Exato. Porque, infelizmente, hoje ainda, o Brasil tem muito material, muito manual, muita cartilha. Só que é assim, você tem um manual do E-Social com 500 páginas, um manual do FGTS com 380, um manual da Caixa, uma cartilha com 290, aí você fala, mas estava escrito. Sai em qual página? Qual parágrafo? Aí uma lei com 390 incisos. Né? Então é muito difícil, então é importante. E é um brigando com o outro ainda, né? É a Caixa querendo uma coisa, é a Receita querendo outra, é a Previdência querendo outra, e ninguém se resolve. Quem sofre é o empresário, o pessoal que fica na operação e tudo mais, né? E ter que avisar para o cliente que o problema é lá na Caixa, muitas vezes. É difícil, né? Difícil. E é interessante essa parte quando a gente fala de tecnologia, que não tem como a gente fugir disso hoje, né? Para todos os segmentos, na realidade, né? E aí eu acho que envolve muita mudança de mentalidade das duas pontas, tanto do empresário com relação a essa questão de que ele precisa investir nisso e tecnologia nem sempre vai ser barata, porque às vezes você contrata uma ferramenta que te facilita tal coisa, depois você contrata outra outra coisa. Quando você soma tudo aquilo que você está pagando só de ferramentas, né, você vê que, cara, tem um investimento bom ali, mas necessário. Isso. E a gente tem a ponta da pessoa da operação, dos colaboradores, que muitas vezes hoje, pelo menos a gente sofre bastante disso na nossa área, não se entregam muito para isso. Apesar disso tudo facilitar, a dificuldade de você conseguir implantar novas ferramentas dentro da sua empresa,
para que o pessoal abrace, entenda, é difícil, porque ainda fica pegado à forma antiga de fazer, fica pegado naquela questão de que eu não tenho tempo, ou sempre trabalhando sobre demanda, e às vezes você faz um investimento grande na ferramenta e ela fica parada até chegar realmente algum colaborador e pegar aquilo e enxergar o valor e começar a fazer, né? Só que hoje não tem como você deixar isso de lado. Não tem como você, empresário, não querer investir, e não tem você, colaborador, não querer se especializar nisso para que você ganhe aí tipo, um espaço maior no mercado e se destaque de outros, né? Porque é o futuro. Para todos os segmentos e para o nosso principalmente, né? Você entender sobre isso, a gente até brinca, né? Que na realidade a gente é programador muitas vezes. A gente pega arquivos que a gente tem que entregar para o governo aí, né? Esses nomes loucos. Esses nomes loucos que a gente fala, né? Dos SPEDs da vida, essas coisas que são declarações que a gente entrega, que muitas vezes a gente pega, abre aquilo no TXT, que aparece um monte de código, mas a gente vai lá, tira uma barra daqui, coloca outra barra lá, vai para lá. Quando você vê, você está fazendo programação. Refaz a folha complementar, né, na mão. Você trabalha a gente mais já sendo fez uma vez. Sim, você trabalha mais sendo programador do que efetivamente você sendo um contador ali, muitas vezes, né? Então não tem como você deixar isso de lado, né? Assim, ó, eu vou falar uma coisa. Eu acho que eu não estou falando para os alunos lá da faculdade, tá? Que ninguém é para usar chat GPT lá na faculdade, porque só para vocês saberem, a gente nasce na universidade, a gente tem um programa que vê tudo que vocês fazem no chat GPT, tá? Então fica tranquilo. Agora ninguém vai mais entregar nada, agora acabou. Então assim, esse é a professora Tati que está falando lá da universidade. Mas eu vou dar uma dica. Na nossa área a gente tem muita lei, né? Então assim, falando disso de usar a tecnologia a nosso favor. Então, a gente tem aí as IAs nascendo e a gente vai ter que aprender a conviver com eles, tá? Então, isso nós do DP temos que aprender. A gente é extremamente conservador às vezes e aí a gente vai ter uma quebra de paradigma para se tornar, digamos, sim, um contador programador. Por que não? É maravilhoso. Adorei isso. Existe o chat PDF que você pega a lei, você coloca no chat, anexa o PDF da lei, tá? A gente pega essa dica, anota aí o chat PDF e você pergunta para ele só te explicar o que é o artigo primeiro, o que é o artigo tal, ele referencia com tal. Isso tá errado fazer? Não tá errado. Acho que não. Por quê? Porque o que você acabou de falar vai ganhar agilidade. Entendeu? Então a gente tem que trabalhar ao nosso favor. Por quê? Porque nós da contabilidade a gente não tem como ficar. Chegou um registro novo lá no SPED. Vai chegar, gente, o exame toxicológico no E-Social. Então já anota aí também, novidade, tá? Daqui 2 meses. Então o que acontece? A gente não tem como financeiramente ficar injetando um monte de capital humano dentro da empresa, porque isso gera assim um custo. E às vezes vocês não conseguem passar esse custo para o cliente. Né? Então a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Outra coisa que o governo tem é o Integra Contador. Inclusive o sistema que vocês usam, o Questor e outros sistemas estão preparados para receber. Né? Então eu sempre falo assim, como que você consegue baixar uma guia de imposto por 32 centavos? Eu não consigo contratar ninguém por 32 centavos a hora. Mas o robô faz isso para mim. Mas aí o funcionário me fala assim, você vai me substituir por um robô? Não, eu vou te alocar em outra atividade, que é uma consultoria. E aí o cliente quer que muitas vezes o contador esteja lá presente. Então, saber programação, mexer no XML, fazer um comando num banco de dados, trabalhar com BI, usar de maneira correta, eu digo. O chat hoje, o chat GPT, ele está muito mais cuidadoso, né? Então, a gente já tem algumas regulamentações, principalmente no Brasil, mas ainda precisa de muito mais. Mas a gente trabalha usando ao nosso favor. Então, eu vou ficar pensando para escrever uma mensagem para o cliente. O pessoal do DP quer mandar uma mensagem para o cliente, fala o que tu quer e pede para o chat montar. Não manda mensagem com erro de ortografia. Exato. Então, assim, use essas coisas a nosso favor. A inteligência artificial, a gente tem que linkar muito. Tá? Com certeza. Tem que ganhar velocidade, né? Isso Hoje em dia mesmo. é extremamente importante você usufruir de tudo isso. Não tem que ser contra, nem brigar. Pelo contrário, é o que você falou, é usar ao favor, saber usar de forma inteligente, né? Não jogar lá no chat e depois copiar tudo até o cabeçalho que vem lá, né? O robô respondeu. Não, né? Tipo, usa de forma inteligente, ganha em velocidade e trabalhe com o que realmente importa. Isso é importante. Tati, agora me fala uma coisa assim. Você como professora, empresária,
você não tem braço para atingir, acho que o tanto de gente que você gostaria de atingir. Aí você começou, tá trabalhando um pouco mais forte nas mídias, acompanha ela, gente, acompanha ela, tá aparecendo lá, colocando o rostinho. E você também lançou o produto digital, até você comentou aqui um pouquinho antes, falou do FGTS digital, né? Sim. Vamos falar um pouquinho sobre isso, de onde veio essa ideia, por que lançar o produto, Isso. o que te motivou aí? Ai, quem me conhece sabe que para mim é uma dificuldade muito grande fazer live, fazer essas coisas. Eu estou aprendendo agora, tá? Então, estou me desafiando. Mas também, por que eu fiz? Eu dei cursos online, inclusive vocês participaram, capacitamos os clientes sobre FGTS digital. Mas qual que era a minha preocupação? Eu não vou conseguir capacitar todo mundo no Brasil. Só no Paraná a gente capacitou mais de 2.800 pessoas, foram 12 turmas que a gente fez. Então, Santa Catarina, a gente rodou todas as cidades. E aí no Mato Grosso, né, eu dei curso de Santa Catarina até no Acre, né? Caramba, que da hora. Sim, então assim, mas assim, as coisas mudam. Então, o que eu pensava, como que a pessoa vai saber FGTS digital, que vai ficar pro resto da vida, né? E ela tem que aprender. Então, eu falei, vou fazer um curso gravado. Assim, demorei horas para gravar, né? Foi bem difícil. É tranquilo, as meninas nem sofrem com isso. A gente vai gravar um vídeo de um Reels. 30 segundos. Né? E aí, o que a gente fez? O nosso curso hoje ele tem mais de 18 horas já. Por quê? Porque a gente segue fazendo pequenas aulas, explicando pontos focais na prática. Então, a gente tem o curso com 12 aulas, que fala toda a teoria. E não adianta o pessoal falar que tem memória visual, porque não tem, gente, tá? Nas minhas aulas na faculdade, eu faço Kahoot sempre depois. E quem fala que tem memória visual erra tudo, tá? Então, ou anota ou não aprende, ou grava, né? Eu falo assim, não quer prestar atenção, grava, então, o que a professora está falando. Então, assim, eu fiz 12 aulas de pura teoria, porque a gente tem que entender da regra do negócio primeiro. E depois a gente tem um módulo que é um módulo extra. Esse módulo extra, ele contempla com pequenos vídeos de como faz uma guia rápida, de como faz uma guia parametrizada, de como faz uma alteração de um recolhimento em atraso, porque infelizmente no Brasil a gente tem muita gente devedora de FGTS, né? Só que infelizmente agora o governo também vai ter o cruzamento. Não sei se é infelizmente ou felizmente, tá? Empresário. Vai escancarar para todo mundo. Exatamente. Então começa a pagar o FGTS em dia, tá? Uma coisa que eu não entendo, o juro do FGTS é mais caro que um juro de um capital de giro no banco. E a pessoa não paga o FGTS, né? Então, beleza. Mas aí, a minha preocupação era essa. Era assim, como que eu vou ensinar essas pessoas? Eu não vou conseguir fazer isso. Eu tenho vários colegas professores que também estão tentando fazer isso, tá? E, consequentemente, aí a gente teve essa ideia. Vamos criar o curso, vamos fazer material para o pessoal lá na plataforma, né? No início, a gente já fez a teoria, porque a gente tinha acesso às informações por ter testado o FGTS digital no governo. Então, eu uso o FGTS digital desde 2022. Aí você vai falar assim, tá, mas entrou em 2024? Porque a gente participava do projeto, né? Então, a gente representou o Grupo IOB nos testes do FGTS digital. E aí, a gente sabia, mas não podia divulgar, né? Então, porque era uma coisa embrionária ainda que a gente estava testando. Aí, eu só fiz os módulos extra quando realmente saiu a produção limitada. Que, inclusive, o governo deu possibilidade para testar. Mas aí vem do encontro que tu falou, que muitas vezes o pessoal não quer testar, fala que não tem tempo, né? O pessoal não faz gerenciamento de tempo, né? Muitas vezes. E aí, esse curso, ele já capacitou, vamos pensar assim, mais de 3.000 pessoas. Né? E sempre acaba tendo alguém que precisa. Né? Então, agora, dia 8/5, a gente vai fazer um aulão. Né? Então, para quem aí já comprou o curso em si, a gente vai fazer um aulão para tirar todas as dúvidas. Então, a gente sempre parte desse pressuposto. Então, a partir do mês de maio, a gente todo mês vai ter aulão para os alunos do curso, para intensificar as dúvidas que tem. Vai ter o módulo do parcelamento que vai precisar, porque, gente, tem muita empresa que vai chegar a setembro, vai ser excluída do Simples Nacional. Por não ter pago a FGTS, isso nunca aconteceu, tá? Então, assim, ó, contador, empresário, não chega em setembro, tem que ficar parcelando, então já vai agilizando. A gente vai ter o módulo parcelamento que vai entrar, a gente vai ter a conta virtual do empregador, que pela primeira vez na vida a gente vai poder compensar a FGTS, graças a Deus. Né? Então, vai ter várias novidades. Então, a partir do mês de maio, a gente preparou com o nosso time de marketing aulão para todos os nossos alunos do curso. Tá? E é importante que vocês façam
os aulãos, porque depois o pessoal me chama para tirar dúvida no WhatsApp e eu vou lá ver, não fez nenhuma aula, tá? Eu sou bem chata e eu cobro. E se você não participa, eu cobro do seu chefe. Tá certo, tá Alguém certo. vai responder. Exato. É porque o que eu sempre penso lá na faculdade, assim, o pessoal vem para a faculdade, paga para estudar e não fica na aula. Caramba, Que estranho, olha, né? que estranho. Eu não era assim. Né? Aí o pior é o Isso quê? nunca aconteceu. As pessoas ganham bolsa Ah, e não vão para a faculdade. É. E isso é dinheiro público, Aí- gente aí- do céu. meu Deus. Não. Aí pesa menos ainda na cabeça. Aí, se a gente for entrar nessa seara aí, lascou. Aí é complicado. Eu acho que sempre quando a gente fala desses pontos relacionados à nossa área, vamos dizer assim, a gente tem muito tema relevante, a gente tem muito assunto importante aí para os empresários que muitas vezes eles não têm ideia sobre mesmo, né? Então, todo esse processo de educação que surge em profissionais como você hoje trazendo é muito legal porque isso não ajuda somente a gente como operacional do negócio, mas também muitas vezes a gente vê diversos empresários hoje interessados também em entender um pouco mais, aqueles que já começaram a compreender a importância, né, do que a contabilidade consegue entregar, a importância de entender os tributos, os impactos e também agora toda essa parte de folha de pagamento, porque, que nem comentei no começo, talvez o empresário antes não tinha tanta noção da importância que tinha que se dar para essa área porque as coisas não eram digitais. E agora todo mundo cobrando ele sobre, né? Tipo, ó, o exame médico tem que acontecer, eu não posso mais registrar depois, Admissão. e não tem mais como retroagir, e bababá tal. Então, acho que eles também começaram a olhar para isso com mais carinho e buscado profissionais que falam sobre o tema. Então é muito legal, tá? Tipo, ver vocês aí se levantando com autoridade, falando sobre esse tema, trazendo informação tão importante para os empresários e para a gente que trabalha ali no operacional, né, para que a gente consiga cumprir tudo aquilo que o governo exige da gente. Porque, querendo ou não, a gente trabalha mais para o governo ali, com as entregas do que a gente tem que fazer, do que o que a gente consegue, às vezes, entregar para o próprio empresário, né? É triste isso, mas é uma realidade, né? Fazer o quê? E eu acho que teria muitos outros assuntos, muitos outros temas que a gente poderia, de repente, marcar um outro, né, para falar Com sobre, certeza. só sobre, de repente, específico Pegar sobre a as agenda. dores, sobre pontos dessa parte trabalhista, assim, tal, que eu acho que... Vamos tem pegar a mu- agenda da Tati quando ela vier para São Paulo toda vez. eu acho que tem bastante dúvidas sobre isso, né, sobre pontos trabalhistas aí, né, previdenciários que a galera deve sofrer, que, de repente, você deve ter bastante solução e ideias sobre isso. Acho que seria muito legal a gente falar sobre isso também. Exato. Mas, Tati, cara, passou uma hora rapidinho, né? Rapidinho, nossa, Caraca. voa. O papo é bom, voa. Boa. Mas parabéns pela tua jornada, né? Pelo que você está fazendo aí com a TF, né? Tipo, toda essa parte de consultoria, de educação. Cara, isso eu acho que hoje em dia é extremamente importante. E, mano, presença aqui ilustre, né? Mas eu acho que vale outro papo. Acho que vale outro papo da gente falando sobre esses pontos técnicos, que eu acho que seria bem legal. A gente que agradece aí a abertura de vocês, né, de poder participar aqui do podcast de vocês. Vocês também alavancaram aí. Nossa, eu fiquei surpresa com o Júnior fazer da palestra. Eu falei para meus clientes: assiste lá, que ó, é meu cliente que tá lá dando palestra. Não, Parabéns, vergonha. assim. Vocês estão, assim, alavancando muito legal. E a gente fica muito honrado de poder participar e fica também disponível para qualquer outra live que vocês precisarem. Legal, Tamo quando se junto. junta assim, né? Pessoas boas é o que falo, né? Vai juntando pessoa boa, pessoa que te leva pra cima, as coisas vão acontecendo, né? Sim. E Verdade. é isso aí. Tati, brigadão. Conta com a gente. A Vocês gente, também. sinceramente, a gente é muito grato por essa parceria. Valeu por nos aguentar, Imagina. pelos puxão de orelha. A gente sabe que tudo isso, mano, é olhando lá na frente, igual Sim. você falou, para a nossa melhor. Enfim, você sabe realmente aonde o calo vai apertar, né? Aliás, meu, ela tem contato com todo mundo lá em cima, né? Então... Mas é isso aí. Galera, acho que, ficou vários insights aí, várias lições de casa. Então, não deixa para depois. A gente vai deixar todos os contatos da Tati aqui, ó, na legenda do vídeo, o Instagram dela, site da empresa, site do curso e tudo mais. E se você precisa organizar os seus processos, cara, não perde tempo, entre em contato com ela, que eu tenho certeza, olha, que ela vai ajudar você a alavancar seus negócios, é isso aí. Então, mais um para conta, já sabe, ativa o sininho, curte nosso canal, manda para aquela pessoa também que está precisando se organizar, e é isso aí. Valeu, obrigado. Valeu, Thiaguinho. Valeu, Obrigado, pessoal. Tati. Obrigado, Obrigada, Tati. pessoal.